Aula de número 14 diz respeito ao primeiro reinado. Então está aí lançado na tela, você pode acompanhar. E depois da proclamação da independência, que já falamos, começa então aquilo que é conhecido como o primeiro reinado, o período em que Dom Pedro ele outorga a primeira Constituição do Brasil, que assegura vários direitos quanto à propriedade, liberdade e vários outros tópicos que são importantes para o estudo desse período. Então aqui você tem uma imagem da coroação de Dom Pedro. Peço que você dê uma pausa aí e confira a legenda, bem como a imagem, conferindo um com o outro. E assim prossigamos para o tópico 14.1. As províncias mais distantes do Rio de Janeiro, é óbvio que as notícias da independência demoraram a chegar aproximadamente alguns meses, em alguns lugares até mesmo 3. Mostra as dificuldades de comunicação, bem como o pouco envolvimento popular, alguns vão sustentar, né? Quanto à questão da emancipação do Brasil. Mas além disso daí, a gente deve destacar também a questão de transporte e várias outras questões quanto a trânsito, pistas e etc., estradas. Então, cientes disso, de maneira geral, o novo governo de Dom Pedro I ele foi recebido sem resistências, sem dificuldades. Em áreas do norte e nordeste, militares e comerciantes portugueses que controlavam o governo local e não reconheciam a separação, eles decidiram lutar para manterem a ligação com Portugal. Durante mais de um ano aproximadamente, existiram confrontos entre tropas portuguesas e tropas do governo brasileiro nas regiões do Maranhão, Bahia, Pará, Piauí e província Cisplatina. O que é a província Cisplatina? É aquilo que é o atual Uruguai, que era antes anexado ao Brasil, a província na época. Ao ser um exército preparado para combater os revoltosos, o governo ele contrata serviços de militares, mercenários, serviços militares mercenários, melhor dizendo, contando então com o apoio de grandes proprietários rurais do Centro-Sul. Em todas essas regiões, os revoltosos, isso é, as tropas portuguesas, foram derrotadas ou derrotados pelas forças arregimentadas do governo brasileiro. E em meados de 1823, todo o país estava já debaixo do comando do imperador. E falando dessa temática de escravos, Hendrik Krey, ele escreveu sobre as lutas da independência ocorridas na Bahia com a participação dos escravos nos confrontos. Na Bahia, os escravos foram recrutados para lutar a favor da independência, mas esses soldados buscavam mais do que livrar o Brasil do domínio de Portugal. Empunharam armas na esperança de usar seus serviços de guerra como moeda de troca para terem alforria, liberdade. Quando veio a emancipação do Brasil, Salvador continuava controlada por portugueses. Ao ser aclamado imperador do Rio, em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro declara seu apoio a patriotas baianos. Envia material bélico, tropas e o oficial francês Pedro Labatut, um militar de carreira com experiência nas guerras napoleônicas e hispano-americanas. Tratou de organizar um exército bem treinado, mesmo tendo sido indicado pelo novo imperador, o estrangeiro que mal falava português não era bem visto por senhores de engenho patriotas do Recôncavo, principalmente quando os desafiou ao propor o recrutamento de escravos, prática inexistente nas tropas imperiais. Em novembro, depois da Batalha de Pirajá, Labatut mandou recrutar pardos e pretos forros para criar um batalhão de libertos. Também confiscou escravos pertencentes a portugueses ausentes, presumidos inimigos, para servirem nesse batalhão. Em 30 de julho de 1823, veio a ordem da capital do Império. O governo baiano deveria tratar de conseguir a liberdade dos escravos e soldados. Os senhores que não se dispusessem a fazê-lo gratuitamente poderiam receber uma compensação. A voz dos próprios escravos quase não aparece na vasta documentação sobre o recrutamento e a libertação pós-guerra, mas eles certamente viam as lutas e também a independência como meios para a conquista da liberdade. No serviço militar, eles podiam melhorar sua condição de vida e pegarem armas, às vezes até mesmo contra seus proprietários. O governo dos Estados Unidos, a gente precisa falar aqui também,
Foi em 1824 o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. Seus líderes eram contrários ao colonialismo europeu. Eles tinham interesse em estender sua influência sobre o continente americano. Os governos das nações latino-americanas resistiram inicialmente a reconhecerem a independência brasileira, e isso ocorreu porque a maioria delas adotou a república como forma de governo depois da sua emancipação, enquanto o Brasil adotou a monarquia, tendo no comando um imperador nascido em Portugal e herdeiro do trono português. Então, o primeiro país latino-americano a expressar o seu reconhecimento aí da independência do Brasil foi o México, em 1825. O governo de Portugal, a princípio, não quis reconhecer, obviamente, a independência brasileira. E o governo inglês ele tinha interesse na independência do Brasil, mas como antigo aliado dos portugueses, não podia reconhecê-la antes de Portugal. Assim, com a mediação da Inglaterra, o governo português ele concorda em fazê-lo em 1825, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, a moeda inglesa, e da concessão a Dom João VI do título de imperador honorário do Brasil. E para pagar a indenização, o governo brasileiro ele contrai um empréstimo com a Inglaterra, certeza, né? Dos ingleses, que lucram com a transação financeira, reconhecida então a independência por parte de Portugal. Os governos da Inglaterra e demais países europeus, em 1825, reconhecem a independência brasileira. E o processo de reconhecimento internacional da independência foi quase sempre negociado de maneira que governos estrangeiros conseguissem vantagens econômicas do Brasil. Representantes do governo inglês eles exigiram do governo brasileiro o fim do tráfico negreiro. Nesse sentido, foi assinado um tratado com o governo britânico em 1826. Em 1831, são declarados livres os escravos trazidos do continente africano a partir daquela data. A lei, obviamente, não foi cumprida à risca. Também a Inglaterra negociou com o imperador brasileiro a renovação do Tratado de Comércio de 1810, que define uma alta taxa alfandegária, uma baixa taxa alfandegária para produtos ingleses, menor, né, uma taxa menor. Outros países exigiram do Brasil igualdade de tratamento para as importações. E aí o privilégio inglês de pagar apenas 15% dos impostos foi estendido a outras nações, como França, Áustria e Dinamarca. E aproveitando as facilidades nas importações, os países europeus inundaram o mercado brasileiro com seus produtos. Quase todos manufaturados, consumidos no país, eram então importados. E, consequentemente, durante o primeiro reinado, as exportações brasileiras foram inferiores às importações, gerando então dificuldades e problemas financeiros para o governo. E aí, para cobrir esse déficit, prejuízo da balança comercial, o governo brasileiro ele passa a fazer empréstimos junto a bancos estrangeiros. A independência brasileira, então, ela teve a forma de um arranjo político entre as elites, vai sustentar aí o autor Caio Prado Júnior. E ele disse que o antigo poder da metrópole foi então transferido para o novo governo, chefiado por Dom Pedro I, sendo absorvido por grupos dominantes da ex-colônia. E no processo, a participação popular foi pouco expressiva dentro da historiografia da maioria no Brasil, né? Eles tendem a dizer isso. A maioria tende, melhor dizer, isso, ao que ficou, segundo eles, bem claro desde a formação da primeira Assembleia Constituinte, em junho de 1822, quando Dom Pedro ele ainda governava o Brasil como príncipe regente, foram convocadas, né, as eleições para uma Assembleia para elaborar uma Constituição para o Brasil. A maioria dos membros dessa Assembleia Constituinte, vão dizer os historiadores aí, defendia interesses de grandes proprietários rurais que tiveram grande influência no processo da independência brasileira. O projeto de Constituição, elaborado pelos deputados da Assembleia Constituinte, reunida no Rio de Janeiro, fica pronto em 1823. E alguns aspectos marcantes aqui eu ressalto estes: oposição aos portugueses, comerciantes militares, que ameaçavam a independência brasileira e queriam recolonizar o Brasil ainda. O projeto, por exemplo, proibia estrangeiros de ocuparem cargos públicos de representação nacional, como deputado e senador. Limitação dos poderes do imperador. O projeto ele valorizava e ampliava os poderes do legislativo, estabelecia que o imperador ele não tinha poderes para dissolver o parlamento, que as forças armadas tinham que submeter-se às ordens do legislativo, não às de Dom Pedro I.
O poder político dos grandes proprietários rurais também. A maioria da população não tinha direito de votar nem ser votada. E o projeto então estabeleceu que o eleitor precisava ter uma renda mínima anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Para ser eleito, o representante ele tinha que ter uma renda elevada em alqueires, por isso o projeto fica conhecido popularmente como Constituição da Mandioca. Ricos que não tinham terras não podiam ser eleitos deputados ou senadores. E era o caso de muitos comerciantes portugueses, que mesmo tendo dinheiro não tinham renda vinda da propriedade rural. Dom Pedro I recusa o projeto de Constituição, porque limitava os seus poderes. Com o apoio de tropas imperiais, então ele decreta a dissolução da Assembleia em 12 de novembro de 1823. Os deputados que reagem ao ato de força do imperador são presos, expulsos do país. Aqui, a figura de José Bonifácio, seus irmãos, Antônio Carlos, Martim Francisco, eles têm um desentendimento, né? O fechamento da Assembleia Constituinte, então, é visto por líderes políticos brasileiros como um primeiro passo para a recolonização do país. E esse era o objetivo dos representantes do Partido Português, vão dizer os historiadores, que contava com a participação de militares e comerciantes, acima de tudo portugueses, que defendiam o absolutismo para o imperador, apoiando então Dom Pedro I em sua decisão, esperando que fossem restabelecidos os antigos laços entre Brasil e Portugal. Representantes então do Partido Brasileiro ficam descontentes com o fechamento da Assembleia Constituinte, temendo ver seus interesses econômicos prejudicados então pelo autoritarismo que eles viam, né, como se fosse o autoritarismo de Dom Pedro I. Para acalmar os ânimos, o imperador então nomeia uma comissão de 10 brasileiros natos e a incumbe de elaborar um novo projeto de constituição. Trabalhos sendo concluídos, aprovado é o texto pelo imperador em 25 de março de 1824, o qual outorga à nação a sua primeira Constituição. A Constituição de 1824 ela estabelece a existência de 4 poderes no Estado brasileiro. O Judiciário, composto por juízes e tribunais. O órgão máximo desse poder era o Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados nomeados diretamente pelo imperador. Legislativo, formado por senadores e deputados, responsáveis pela elaboração de leis do Império. O mandato do senador era vitalício, de deputado durava 3 anos, sendo que os senadores eram escolhidos pelo imperador a partir de uma lista dos 3 candidatos mais votados nas províncias. O executivo era exercido pelo imperador, o chefe do executivo, né, e seus ministros de Estado. E era o poder encarregado da administração pública e de garantir o cumprimento das leis. E o moderador, exclusivo do imperador, definido pela Constituição como a chave mestra de toda a organização política, estando acima dos demais poderes, dando então ao imperador a autoridade para nomear ministros, senadores, juízes, nomear e demitir presidentes de províncias, dissolver a Câmara, vetar atos de legislativo, só para citar alguns exemplos. Então, o poder moderador ele dava a Dom Pedro I o direito de intervir nos outros poderes, devendo para isso, então, consultar o Conselho de Estado, um órgão composto por conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador. A Constituição outorgada ela não incluía na vida política do país, alguns intérpretes da história vão dizer isso, né, boa parte dos homens e a totalidade das mulheres, escravos indígenas, o que ocorreu, segundo eles, porque ela instituiu, melhor dizendo, o voto censitário, ou seja, o direito eleitoral condicionado a certos níveis de renda que a maior parte da população não tinha. Então, para votar, você tinha que ter, no ano, ao menos 100 mil réis. E aí, esses votantes eles escolhiam os eleitores da província que deveriam ter a renda mínima anual de 200 mil réis, os quais, por sua vez, elegiam deputados e pretendentes ao Senado, já que o imperador era quem escolhia o senador. Para ser candidato a deputado, a renda mínima anual era de 400 mil réis e para senador 800 mil. Com o estabelecimento da renda em dinheiro, conforme deixei bem destacado aí, grandes comerciantes garantem sua participação na vida pública antes vetada pela Constituição da Mandioca, igualando-se em direitos aos grandes proprietários rurais. Então, na Constituição de 1824, o catolicismo é declarado a religião oficial do Brasil. A relação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro é regulada pelo regime do padroado. Foi, né? Mesmo que estabeleceu a relação entre o governo português e essa instituição desde o início da colonização, e por meio de tal regime, membros da igreja recebiam remuneração do governo,
sendo considerados quase funcionários públicos, enquanto o imperador nomeava sacerdotes para cargos eclesiásticos. A investidura no cargo, né, cabia às autoridades da igreja, obviamente. Havia um controle político da igreja pelo imperador, vão dizer alguns estudiosos. Quem tivesse religião diferente da católica só podia praticar ela de maneira particular, porque a lei proibia a organização de qualquer templo não católico no Brasil. E Emília Viotti da Costa, ela, ao mostrar a incongruência, tentar, né, entre a lei estabelecida na Constituição e a realidade social da maioria da população, afirma que a Constituição de 1824 buscou garantir a liberdade individual e econômica e assegurar o pleno direito à propriedade. Para os homens que fizeram a independência, gente educada à moda europeia, representantes das categorias dominantes, o direito à propriedade, liberdade e segurança garantido pela Constituição era algo bem real. Não importava essa elite se a maioria da nação era composta de uma massa humana para a qual os direitos constitucionais não tinham a menor validade. A Constituição afirmava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava. Garantia-se o direito da propriedade, mas, segundo algumas estimativas, 95% da população, quando não era escrava, era composta de moradores de fazendas em terras alheias que poderiam ser mandados embora a qualquer hora. Aboliam-se torturas, mas nas senzalas os instrumentos de castigo como o tronco, a gargalheira e o açoite continuavam sendo usados. E o Senhor era supremo juiz da vida e da morte dos seus homens. A elite de intelectuais do Império, porta-voz das categorias dominantes, criou um conjunto de ideias liberais que mascarava as contradições sociais do país e ignorava a distância entre a lei e a realidade. Isso aqui é uma leitura, uma interpretação, como sempre na história, né? Você é livre para poder concordar ou discordar do que essa autora diz. O imperador ele tinha poderes de intervenção em todas as esferas do Estado. A conduta centralizadora de Dom Pedro I ela causa repúdio, de acordo com algumas interpretações de políticos do pensamento liberal, que apontavam a ameaça absolutista presente em medidas como a dissolução da Assembleia Constituinte, expulsão de deputados, censura à imprensa, imposição da Constituição de 1824, a instituição do poder moderador, que era considerado um instrumento de tirania. Outros vão ver esse poder aí moderador como de fato moderador, para proteger dos abusos dos outros poderes. Então a reação mais enérgica ocorre no Nordeste. Em julho de 1824 é liderada pela província de Pernambuco, dando origem à Confederação do Equador. Você veja lá o mapa que estava no slide anterior. Então, naquela época existiam vários motivos para o descontentamento entre vários grupos sociais no Nordeste. Membros da elite açucareira estavam preocupados com a queda das exportações do açúcar, pequenos comerciantes militares de baixa patente, mestiços, negros livres e escravizados viviam com graves dificuldades econômicas ou na miséria. E essa situação acabou fazendo diferentes grupos se unirem em torno de ideias contrárias à monarquia e à centralização do poder. E líderes liberais como Cipriano Barata e Frei Caneca propõem a instalação de um regime republicano e federalista, um poder descentralizado, que significava autonomia para as províncias na visão desses indivíduos. Cipriano Barata foi um político e jornalista baiano, publicava o jornal liberal recifense chamado Sentinela da Liberdade. Por sua participação em várias revoltas, como a Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Independência do Brasil e Confederação Pernambucana, ele fica conhecido como homem de todas as revoluções, sendo considerado um liberal radical, defensor da abolição da escravatura, crítico do governo imperial, e foi detido por ordem do imperador em novembro de 1823. Ficando preso por 2 anos, não pôde participar da revolta que ele ajudou indiretamente a iniciar. E aqui temos Joaquim da Silva Rabelo, mais conhecido como Frei Caneca, um dos representantes da oposição liberal no período que estamos tratando. Esse apelido Frei Caneca fazia referência à vida dele de menino como vendedor de canecas pelas ruas da cidade. O jornal dele, chamado Tipis Pernambucano, defendia que o Brasil tinha condições para instituir uma verdadeira federação por conta da grandeza do seu território, diversidade da população e riquezas econômicas. E além de defender o federalismo, ele era contrário ao mandato vitalício de senadores e condenava a existência do poder moderador, que para ele parecia a chave mestra da opressão. Ele era então contra o direito do imperador de outorgar a constituição do país,
alegando que o imperador estava roubando o povo de expressar o seu direito de vontade por meio de seus representantes na Assembleia Constituinte. A revolta ocorre quando Dom Pedro nomeia novo presidente para a província de Pernambuco, indo contra os desejos das forças políticas locais, aí líderes como Manuel Paz de Andrade aí vai liderar nessa questão. Ele era o antigo presidente da província. Revoltosos então proclamam a formação da Confederação do Equador, um estado independente que reuniria províncias do Nordeste sob o regime republicano e federalista, respeitando então a autonomia de cada província na visão deles, e de Pernambuco os revoltosos pretendiam expandir o movimento por províncias do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e talvez Piauí e Sergipe. A diversidade então dos interesses desses grupos reunidos no movimento foi um problema. Líderes mais democráticos, a Confederação defendia a extinção do tráfico negreiro e a igualdade social, propostas que não expressavam os desejos das elites locais, assim, assustados com a possibilidade de uma revolta popular e mudança de status, grandes proprietários de terras decidem se afastar do movimento. Abandonada pelas elites, então a confederação fica fraca, não consegue resistir à repressão organizada pelo governo imperial e com dinheiro emprestado por banqueiros britânicos, Dom Pedro I contrata para conter a revolta uma esquadra liderada pelo Lord, ou Yord, acho que é Yord que fala o nome dele, Cochrane, muito difícil falar esse nome aqui, um mercenário escocês. Também fora contratado depois da proclamação da independência para destruir a resistência interna. Além disso, ele enviou ao Nordeste uma força terrestre, comandada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Aí, atacados por mar e terra, os revoltosos da Confederação são derrotados e vários líderes desse movimento são presos e condenados à morte, como o Frei Caneca, o Manuel Paz de Andrade e outros. Conseguem fugir. Melhor dizendo, Frei Caneca é condenado à morte, Manuel Paz e outros conseguem fugir. Eu falei como se todos os outros aí conseguissem fugir e morrer, né? Ficou estranho. Então, o painel Frei Caneca vai aparecer aqui na imagem a seguir. Essa aí é uma outra imagem, esse não é o painel Frei Caneca, Revolução de 1824, de Cícero Dias, um artista pernambucano. Essa daqui, ó. E aqui eu estou trazendo outra imagem de Frei Caneca, referência atribuída, né? Dizendo que ele, a morte dele, a execução. Mas o painel a seguir, no próximo slide, vai trazer aqui várias cenas sobre a vida do Frei Caneca, desde a infância à morte, com destaques para a participação dele na Confederação do Equador, de 1824. Sendo que em Recife, esse frade era respeitado pela população, vamos dizer, os estudiosos, por isso, quando ele foi condenado à morte por enforcamento, nenhum carrasco em Pernambuco quis executar ele. Então, na época, a pena de morte por enforcamento era vista como degradante, sendo destinada para assassinos. Então, tá aí a imagem. A faixa do painel apresenta aí cenas de condenação e morte, como eu disse. À direita tem um oficial que castiga homens que se recusaram a executar o religioso. Diante da situação, as autoridades resolvem mudar então a forma de execução. À esquerda você vê a tropa imperial se preparando para fuzilar o frade. Alguns acontecimentos eles comprometem a popularidade do imperador, como por exemplo o fechamento da Assembleia Constituinte, a imposição da Constituição de 1824, bem como a violência contra os rebeldes da Confederação do Equador. Essas questões, obviamente, levam ao fortalecimento da oposição, vamos dizer aí alguns estudiosos, ao governo do imperador, que passa a ser mais e mais atacado. E a partir de 1825, novos acontecimentos aumentam a crise política vivida pelo governo imperial, que levaria então à abdicação de Dom Pedro I. Em 1825 explode um conflito entre Brasil e Argentina na região do Rio da Prata. Em disputa estava a posse do território situada ali a antiga colônia de Sacramento, conhecida hoje como aquilo que é correspondente ao Uruguai, e o conflito então fica conhecido dessa maneira, Guerra da Cisplatina. Acordos internacionais eles estabelecidos entre a Espanha e Portugal
Eles diziam que a colônia do Sacramento, fundada por portugueses, colonizada por espanhóis, pertencia à Espanha, tal do Tratado de Badajoz de 1801. Em 1816, já instalado no Rio, Dom João VI envia tropas para Montevidéu, cidade fundada por espanhóis, invade a região. O território então é incorporado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Os habitantes dali não aceitam a anexação porque eles tinham um idioma e costumes diferentes. E aí, em 1825, liderados por João Antônio Lavaleja, o movimento de libertação, né, é articulado na província, recebe o apoio do governo argentino. Em reação, Dom Pedro I declara guerra à Argentina, que na época era denominada Províncias Unidas do Rio da Prata. E a Guerra da Cisplatina ela termina em 1828, quando é assinado um acordo entre as partes em conflito. Outra vez o governo da Inglaterra interesseira, né, na região, enfia o dedo como mediadora. Um acordo estabelecendo que a província cisplatina não pertenceria ao Brasil e à Argentina, mas que seria criado um país independente, República Oriente do Uruguai. Então, no plano interno, a Guerra da Cisplatina e seu desfecho foi desfavorável ao Brasil. E tem historiadores que dizem que isso contribuiu para desgastar a imagem política de Dom Pedro I e aumentar um descontentamento geral. E além das perdas humanas, o dinheiro gasto foi enorme, né, para sustentar a guerra, o que desequilibrou o governo imperial, que já vinha sendo prejudicado por vantagens que vinham sendo concedidas pelo próprio império, né, aos outros países em troca de reconhecimento de independência. Então, a preocupação de Dom Pedro I com a situação política de Portugal, em especial após a morte do rei de Portugal, né, Dom João VI, em março de 1826, passa a incomodar os políticos brasileiros, principalmente os conhecidos como liberais. Sendo o filho mais velho de Dom João VI, Dom Pedro era o herdeiro legítimo do trono português. Políticos liberais brasileiros, melhor dizendo, se opõem à ideia de que Dom Pedro I fosse imperador do Brasil, ao mesmo tempo de Portugal, como rei. Por isso ele renuncia ao trono português em favor da sua filha Maria da Glória. Como ela era menor de idade, o trono fica sob a regência do irmão de Dom Pedro I, que é Dom Miguel, que acaba traindo o irmão, proclama-se rei de Portugal por meio de um golpe de Estado. E Dom Pedro I, inconformado, elabora planos militares para reconquistar o trono herdado por sua filha. E os políticos brasileiros continuavam a ameaça, né? Viam que continuava a ameaça, esses políticos brasileiros, de uma possível união entre Brasil e Portugal se Dom Pedro I conseguisse reconquistar o trono para sua filha. Então, no primeiro reinado, a balança comercial brasileira foi acumulando, como já vem sendo mencionado, vários déficits sucessivos, e há historiadores que contam que isso ocorreu por conta do aumento dos gastos com as importações facilitadas desde a independência, e por não ter sido acompanhado aí por uma elevação na receita das exportações de produtos como algodão, açúcar, couro e outros, e só vinha declinando, ao mesmo tempo que também acontecia um desequilíbrio na balança comercial, a dívida externa do país aumentando por conta das despesas por aparelhamento das forças militares que participaram das lutas pela consolidação da independência brasileira, seja na Confederação do Equador e na Guerra da Cisplatina. A falência do Banco do Brasil em 1829 revelou aí para alguns a crise econômica do Império, e para o povo o aumento do custo de vida foi o aspecto mais perceptível da crise. Os comerciantes portugueses, que dominavam o comércio e o varejo, são responsabilizados pela elevação dos preços e viram alvo da rejeição popular. As relações entre os grupos políticos e o imperador foram cada vez mais se complicando, estilo, na visão de alguns historiadores, autoritário de Dom Pedro I, e criticado por muitos liberais, também desagradava os políticos mais moderados, segundo eles. Representantes da parte da aristocracia rural, que eram moderados, queriam um império unificado, mas com um legislativo forte e influente, e a tensão política vai aumentando com esses conflitos, também entre os brasileiros e portugueses, por conta do envolvimento de Dom Pedro com a sucessão portuguesa. A ameaça da recolonização ainda pairava no ar,
o que há historiadores vão dizer que isso assustava muita gente. É um fato ocorrido em 1830, envolvendo um conhecido personagem da imprensa, dizem alguns estudiosos, agravou ainda mais a política do primeiro reinado. Desde a época de Dom João VI, a imprensa vinha desenvolvendo um papel significativo no cenário político do Brasil, e aí com a criação de vários jornais, muitos segmentos sociais defendiam suas propostas para o país e criticavam seus adversários. E nesse contexto, em novembro de 1830, é assassinado em São Paulo o jornalista Líbero Badaró, um dos líderes da imprensa de oposição ao governo. E aí conta-se que há um possível envolvimento de Dom Pedro I com o responsável pelo crime, sendo cogitado e noticiado pelo país, o que causa comoção. E aí, para acalmar as tensões políticas, o imperador viaja para Minas, mas é recebido sob protestos por mineiros. E aí, em resposta à reação, o partido português organiza uma festa de recepção ao monarca, em seu retorno ao Rio de Janeiro, para o dia 13 de março de 1831. Querendo impedir então a realização do evento, políticos liberais entram em choque violento com os portugueses, os tumultos que ficam conhecidos como Noite das Garrafadas. Então, tentando impedir o agravamento dessas tensões, o imperador organiza um ministério composto de brasileiros, mas o descontentamento continua. Em 5 de abril, o imperador demite todos os integrantes do ministério, dos brasileiros que não obedeceram às suas ordens, e nomeia outro, então, composto só de portugueses conservadores, o dito Ministério dos Marqueses. A nomeação desse ministério foi o ápice, o clímax de uma revolta. Proprietários rurais, políticos liberais e a tropa imperial foram contra o imperador. Mais de 2.000 pessoas se juntam em praça pública do Rio de Janeiro para protesto contra Dom Pedro I e exigir então a volta do Ministério dos Brasileiros. Aí, percebendo a situação em que estava, em 7 de abril de 1831, o monarca abre mão do trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. Depois, Dom Pedro I parte então para a Europa, buscando lutar pela reconquista do trono português. E a abdicação de Dom Pedro I pode ser vista como a derrota então dos grupos absolutistas, Partido Português e a vitória da oposição nacional. Desejava então consolidar o Estado brasileiro, mas isso não esgota o assunto. As oposições nacionais não eram um bloco homogêneo, porque ali existiam grandes figuras rurais, proprietários, classes populares, representadas seja por liberais radicais ou exaltados. E aí há historiadores que vão sustentar que os setores mais privilegiados é que dirigiram a oposição a Dom Pedro, primeiro usando as classes populares como massa de manobra, para terem seus objetivos cumpridos. E muita gente sai às ruas para protestar e exigir a abdicação do imperador, mas assim que Dom Pedro I deixa o país, essas elites colocam à margem da cena política representantes de classes populares. Aí Teófilo Otoni, na imagem, um líder liberal mineiro, apresenta uma outra interpretação para essa história aí, da abdicação de Dom Pedro I. Para ele, o 7 de abril foi para o povo brasileiro uma verdadeira jornada dos tolos, o dia dos enganados, porque o imperador não era o único obstáculo para o estabelecimento de uma ordem social hipoteticamente mais justa. Então foi um regresso e uma manipulação, por trás, dessa visão dele. Uma visão bem forte também seguida por historiadores aí mais conservadores. Então, para revisar, leia aí cada slide, pausando, por favor. Interprete e eis a resposta desta questão. Temos a questão de número 2 aqui também. E a resposta dela é esta daí. Então, sem mais, concluímos mais uma aula, a aula de número 14, Primeiro Reinado. E é isso aí.